Vamos lá, pessoal, dar início ao nosso próximo tópico para a aula de revisão para recuperação do 8º ano. Inclusive, eu vou usar aqui com vocês o mesmo slide que eu usei em sala, né, para fazer revisão na nossa A2, A1, eu sempre confundo, na nossa A2S1, isso aí, foi. Pessoal, olha só, nós vamos falar sobre tempos e modos verbais. Só que você tem que estar atento. Aí agora eu quero que realmente você fique direcionado à minha fala, porque o slide ele tá aqui simplesmente como um apoio, porque na verdade o material que assim é ótimo para que você estude é a cópia do seu caderno. Eu fiz uma cópia no quadro que ficou assim completinha para que você consiga ter todos os exemplos sobre tempos e modos verbais. Como eu falei para vocês lá na nossa aula, o verbo, ele é a classe gramatical que mais possui flexões. E assim, o verbo ele é tão importante na nossa escrita, até na nossa vida mesmo, nos nossos diálogos, né? É tão importante que, assim, eu pedi na sala para que você criasse aí, contasse uma história sem verbo. É muito difícil, porque os verbos, eles indicam as ações, né? E nesse momento, quando nós estudamos os modos verbais, você passa a entender se uma palavra, se um verbo, ele tá indicando certeza, né, que aí nós temos o modo indicativo. Se uma palavra ela está indicando hipótese, dúvida, e aí é um modo subjuntivo, ou se por meio daquele verbo você está recebendo uma ordem ou simplesmente recebendo um pedido. Esses são os modos verbais, no caso esse último, né, é o modo imperativo. Nós vamos começar aqui com o modo indicativo e como eu falei para vocês, essa tela, ela é simplesmente só um apoio, tá bom? Então, presta atenção aqui. No modo indicativo, eu tenho o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. E o que cada um desses modos verbais eles indicam? O presente do indicativo, obviamente, se ele está no indicativo, ele vai indicar uma certeza. Mas, como o nome já diz, se é presente, é algo que acontece hoje, beleza? Então, assim, ó, tô em dúvida se esse tempo verbal aqui realmente é o presente. Então, o que você faz? Você coloca antes o verbo hoje. Hoje eu canto, hoje eu amo. Na sala, eu fiz até uma brincadeirinha, né? Eu falei que essa seria uma aula sobre amor, mas vamos ver se vai dar certo fazer a mesma coisa aqui. Porque com vocês participando da aula, olhando para mim, é muito melhor. Então tá, vamos lá. O próximo, aí eu vou colocar aqui primeiro o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele que indica algo que aconteceu ontem. É um passado que já foi finalizado e que não há chances de voltar atrás. E eu até brinquei com vocês. Esse é o pretérito do ex, né? Porque se ex fosse bom, era atual. Eu sei que vocês memorizam mais com essas brincadeirinhas, tá? Mas claro que é brincadeira. Quem quiser voltar pro ex pode voltar. Mas se bem também, né, que vocês são crianças, não tem nessa de namorar, não. Então, vamos pra próxima, tá bom? Aliás, vamos pro exemplo. No pretérito perfeito, se eu fosse falar, se eu fosse conjugar o verbo amar, eu diria o quê? Então, no pretérito perfeito, eu amei. Eu cantei, eu dancei, eu dormi. Esses verbos são terminados em ei e i. E lembre-se, o pretérito perfeito do indicativo, ele dá a ideia de uma ação que já foi concluída e que não há chance de voltar, tá bom? E se você quiser memorizar assim, lembre-se que é o pretérito do ex. O pretérito imperfeito, ele não pode ser o do ex de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque esse é um passado, assim, nós podemos dizer que é um passado habitual ou um passado que há chance de voltar atrás. Aí eu tenho aqui o exemplo, eu cantava. E aí eu poderia dizer assim, olha, eu cantava todas as noites lá na minha igreja.
Ou eu ia falar outra coisa. Mas é melhor colocar assim, né? Eu cantava lá na minha igreja. Todo mundo sabe que eu não canto, né? Então eu posso usar esse exemplo. Então, eu cantava. Ou seja, esse cantava dá a ideia de que eu ainda posso cantar. Ainda podem me chamar para cantar, né? Não faça isso porque eu não canto. Mas eu poderia dizer também, olha, eu amava quando eu dava aula sobre tempos e modos verbais para os meus alunos do 8º ano. Eu amava tanto que estou dando aula de novo, tá vendo? Tá vendo? Esse passado, ele tem as chances de voltar atrás. Ó, bem Ceilândia, né? Passando aí a propaganda durante a aula. Pessoal, a terminação do pretérito imperfeito são os verbos terminados em vá e ia. Então, assim, eu poderia dizer assim, olha, eu dormia cedo todas as noites enquanto eu fazia faculdade. Mentira, dormia tarde, estudava muito, então tinha que dormir tarde todos os dias. Então, pretérito imperfeito, lembre-se, é aquele que é o passado que não pode ser o do ex, porque ele tem chance de voltar, tá bom? Verbos terminados em vá e ia. E o pretérito mais que perfeito, isso é polêmico, mas, olha, eu pensei muito antes de falar isso aqui nessa videoaula, mas quando eu falei em sala, ninguém esqueceu. Esse é o pretérito do Ricardão, tá? Esse é o pretérito do Ricardão, porque quando o Ricardão chegou, eu terminara de estudar. Quem é o Ricardão? O Ricardão é simplesmente o cara mais famoso das aulas de gramática desse semestre, porque nós sempre usamos o Ricardão como exemplo, né? Então, o que eu quis dizer com esse exemplo aí, quando eu cheguei, aliás, quando o Ricardão chegou, eu terminara de estudar, eu já tinha estudado, que é a forma composta, a forma que nós utilizamos o mais que perfeito hoje em dia. Estou querendo dizer que antes de terminar de estudar, aliás, antes do Ricardão chegar, eu já tinha feito o quê? Eu já tinha estudado. Então, esse pretérito aqui é um pretérito que acontece antes de outro passado. Antes de outro passado. É como se eu estivesse falando de algo que aconteceu antes de ontem, né? É um passado antes de outro, beleza? E por que que o nome desse passado é mais que perfeito? Olha, quanto mais distante do presente o passado é, mais perfeito ele é. Olha que legal. Olha como a língua portuguesa pensa em tudo. Perfeito. E vamos falar agora do futuro do presente. O futuro do presente também é muito fácil. É aquele futuro que indica o que vai acontecer amanhã. Você tem certeza do que vai acontecer. Por exemplo, eu cantarei, eu amarei, eu dormirei, eu correrei. Esses verbos aqui do presente, do futuro do presente do indicativo, eles terminam em rei. E o futuro do pretérito, ele é uma... Como é que eu posso dizer? Ele não é muito... Assim, não existe uma certa... Se a gente for falar em semântica, em sentido, você pode até se confundir. Por quê? Ele tá no modo indicativo, só que ele indica uma certa hipótese. Por quê? É um futuro que tá previsto que aconteça, mas você não tem certeza que vai acontecer. E aí, eu digo que esse é o futuro da loteria. Primeiro, porque esses verbos terminam em iria, e é só você pensar... O que você faria se você ganhasse na loteria? Eu amaria, eu viajaria, eu dormiria até tarde, eu faria muitas coisas, né? Então, esse é o futuro da loteria. O futuro do pretérito é aquele que indica uma hipótese, mesmo estando no modo indicativo, correto? Vamos lá para... Aqui são os tempos no modo composto, né? O que é importante para a sua prova é simplesmente o mais que perfeito, porque eu tinha cantado, eu tinha estudado, que é o mais usual. Vamos falar aqui do modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele é o modo da hipótese, tá? Então, para que você memorize o modo da hipótese, você precisa se lembrar que aqui nós vamos ter a presença de 3 conjunções. O que, o se e o quando. Professora, sempre? Sempre. Sempre quando você vê um verbo no modo subjuntivo,
você vai ver ali as conjunções que, se e quando. O legal desse modo é que ele tem apenas 3 tempos verbais. Nós temos o presente hipotético, e nós temos aqui como exemplo: ela quer que eu estude. Deixa eu ver. É possível que eu ame. Olha, depois que você aprendeu na aula de tempos verbais sobre amor, é possível que você ame agora, né? Porque eu tô te ensinando tudo. Gramática e dicas aí pra sua vida, tá? Pra quando você tiver idade. Então tá. No pretérito a, detalhe, as desinências, né? O final desses verbos vai ser sempre a e e, tá bom? E lembre-se, tem sempre que ter a conjunção, que, se ou quando. O pretérito imperfeito do subjuntivo, eu até falei pra vocês, é o pretérito da Ivete. Por quê? Ó, a desinência desse verbo é o SSE. Todas as vezes que você vê um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai terminar com partisse, amasse, dormisse. E aí, a nossa querida Ivete, ela criou uma música. E aí eu vou ter que cantar pra você e você vai ver que realmente eu não canto nada. Que música é essa? Se eu não te amasse tanto assim. É só lembrar da Ivete que você vai lembrar do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Olha as vergonhas que eu passo. E o bom é que antes eu fazia isso só na sala, né? Agora no vídeo todo mundo vai saber quem eu sou. Mas enfim, vamos lá. O futuro do subjuntivo, ele dá a ideia, né, de um futuro hipotético. Mas como é que você vai diferenciar esse futuro do subjuntivo com lá o futuro do pretérito do modo indicativo? Aqui tem que ter a conjunção e esses verbos sempre vão ser terminados em R. Então, ó, quando eu comprar uma passagem aérea, viajarei de férias. Quando eu amar, eu vou avisar aos meus alunos. Claro, com certeza, vocês vão saber. Quando eu casar, eu vou convidar todos os meus alunos. E isso é verdade, tá bom? Isso vai acontecer. Pessoal, então, sobre o modo subjuntivo é isso. Eu creio que deu para revisar aí, tá? Então, para diferenciar, lembra que o modo subjuntivo tem 3 tempos verbais e aqui sempre vai ter conjunção que, se e quando, beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo que inclusive tá no seu caderno, caiu na nossa prova, mas aí eu quero que você fique tranquilo, tá? Nessa prova de recuperação, nós não vamos ter esse poema. Como eu costumo dizer pra vocês, se você quer de fato aprender gramática, estude com poema, porque nos poemas nós precisamos ter um pouquinho mais de trabalho para poder classificar as classes gramaticais, para poder entender o que está acontecendo ali. Então, o que você vai fazer? Você já conhece esse texto, então, para treinar, você vai destacar todos os verbos, tá? Todos os verbos, e você vai definir os tempos verbais. Eu vou ler só as 2 primeiras estrofes aqui, para que a gente consiga entender junto o que os modos e os tempos verbais, eles nos indicam quando se trata de interpretação de texto. Olha, tem uma questão na sua prova sobre isso. Então, preste atenção na terminação e no sentido que o verbo, ele traz com ele, tá bom? Então, vamos lá. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Qual que é o tempo verbal que termina com o ia? Vai, pensa aí um pouquinho. Pensa aí, falamos tanto disso em sala. Os verbos terminados em ia são os verbos que estão lá no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, de fato, o Jacó, ele serviu, isso aconteceu. Não é uma hipótese, aconteceu mesmo. E por que tá no pretérito imperfeito? Por que não tá no pretérito perfeito, por exemplo? Porque o Jacó, ele continuava servindo, foi algo habitual, ele passou muito tempo servindo. Por quê? Porque ele queria Raquel, então ele servia, olha só, presta atenção. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, que era o pai de Raquel,
que é a Serrana Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, porque ele queria casar com a Raquel. Então, como ele queria aquilo, o que aconteceu? Ele foi lá servir porque ele queria casar com a Raquel. Os dias na esperança de um só dia passava, então temos aqui mais um verbo, né, no pretérito imperfeito, contentando-se com vê-la. Porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Até então, nós temos esse poema no pretérito imperfeito, mas vocês vão ver que ao longo do poema, até o final dele, ele vai mudar de tempo. Por quê? Porque vai acontecer algo ali, ó, inesperado para o Jacó. Então, o que você precisa saber sobre isso? Obviamente, definir qual é o tempo e o modo verbal, mas também entender que estudar isso também te indica coisas importantes na interpretação do poema. Então, fique atento a isso, estuda com esse poema. Se você quiser pegar outro poema, eu gosto muito de Camões, né? Esse, inclusive, é um poema de Camões. Eu sempre indico para estudar, beleza? Então, para nossa parte de tempos e modos verbais é isso. Eu sei que eu não falei aqui do modo imperativo, mas o modo imperativo ele não está na nossa prova, tá? O que você precisa estudar agora é a parte de sintaxe, tá bom? A parte de sintaxe é muito importante, porque a nossa prova, boa parte dela é sobre os termos ali da sintaxe. Sujeito, verbos transitivos diretos e indiretos, vozes verbais, tá? É importante que você se lembre que na passagem da voz passiva analítica e também para sintética, eu não posso fazer isso nem com verbo de ligação, nem com verbo transitivo indireto, somente verbo transitivo direto. Mas aí eu te indico que você assista a aula do professor Michael, né, para o 7º ano, porque o conteúdo é basicamente o mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço você que ficou aqui até esse momento. Qualquer dúvida, né, na segunda-feira ali pelos corredores da escola, estaremos ali para ajudar vocês, tá bom? Uma boa prova e até mais!